Boa noite, amados. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo de número 10. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, certo? Nós vamos fazer uma oração, em seguida estarei lendo do verso 11 ao verso 15. Romanos 10, do 11 ao 15. Senhor Deus, graças te damos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, de mais uma vez nos reunirmos para cultuar a Ti. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Nosso rogo a Ti é para que o Senhor continue falando aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra que será lida, que será pregada. Abençoe-nos nesta hora, nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia, e que o Senhor possa tirar todo o empecilho, tudo aquilo que venha atrapalhar a nossa compreensão da Tua palavra. Assim eu te peço, eu te rogo no nome de Jesus. Amém. Romanos 10, do verso 11 ao verso de número 15, diz assim: Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, nós estamos estudando a carta aos Romanos. Na semana passada começamos o capítulo de número 10, e eu havia dito aos irmãos que esse capítulo 10, ele, juntamente com o 9 e o 11, né, o 9, o 10 e o 11, eles estão numa parte numa parte da carta em que o apóstolo Paulo vai tratar da relação de Israel e dos gentios concernente à salvação. A grande questão que Paulo trata aqui é aquela que nós já vimos lá no começo do capítulo 9. Será que as promessas de Deus com respeito a Israel falharam porque eles não creram no Messias? E também porque agora os gentios foram inseridos na aliança com Deus? E veja, como nós temos estudado, começando pelo capítulo 9, nós vimos que Paulo destacou que Deus soberanamente, ele escolheu um Israel dentro de Israel, um remanescente fiel dentro de Israel, por meio do qual a sua promessa a Abraão seria cumprida. E lá no capítulo 10, já no capítulo 10, nós vimos que a ênfase de Paulo mudou. Ele que antes estava falando na soberania de Deus, neste assunto, agora ele vai falar sobre a responsabilidade de Israel, a responsabilidade humana concernente a essa questão da rejeição ao Messias. Ok? Então, no último domingo, nós vimos que Paulo, ele deixa claro na sua carta a sua boa vontade para com os judeus, a sua oração para que eles sejam de fato salvos. Por quê? Porque Paulo sabia que eles tinham um zelo por Deus, só que este zelo era um zelo sem entendimento. Não que os judeus não tivessem recebido informação da parte de Deus. Não, Deus desde o Antigo Testamento revelou aos judeus o seu evangelho. O método de salvação de Deus mediante a fé já estava presente no Antigo Testamento. O fato é que os judeus simplesmente rejeitaram o método que Deus havia estabelecido e eles estabeleceram o seu próprio método, que era a justiça mediante ao cumprimento das obras da lei.
mediante aos méritos deles, ou seja, eles fabricaram o seu próprio método de salvação. Entretanto, queridos, por meio de Moisés, Deus já havia dito que quem seguisse o caminho da lei, quem buscasse cumprir a lei, viveria por ela, ou seja, seria inclusive julgado pela lei. E como nós também vimos, Deus já havia dito também que a salvação não estava longe, mas era pela fé naquela palavra que eles ouviram, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a respeito do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então concluiu o argumento dele, como vimos na semana passada, dizendo claramente, meus queridos, que Cristo está acessível a todos. Não é necessário fazermos o esforço de subirmos até o céu para trazermos de lá a Cristo, nem descermos para ressuscitar a Cristo. Não, Cristo está acessível a todo aquele que, de fato, de todo o coração crer nele e confessá-lo com a sua boca. Quem crer com o coração e confessar, será salvo. É isso que Paulo vai mostrar aqui. E ao chegar nesse ponto da sua carta, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui algumas implicações missionárias do seu ensino. É interessante nós lembrarmos que um dos propósitos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos foi justamente para que ele pudesse receber o apoio da igreja e assim tivesse condições de ir até a Espanha pregar o evangelho ali. Então, um dos propósitos do apóstolo Paulo foi justamente que aquela igreja se envolvesse na obra missionária. E de fato, queridos, essa é uma obra que nós, enquanto igreja, devemos estar envolvidos, seja de uma forma ou de outra. Com base nisso, eu gostaria de convidar os irmãos a meditar nesta noite sobre o seguinte tema: por que a igreja deve fazer missões? Por que a igreja deve fazer missões? Veja, em primeiro lugar, porque não há distinção com respeito à maneira como Deus salva pecadores. Por que nós devemos fazer missões? Porque não há distinção na maneira como Deus salva pecadores. É isso que nós vamos observar no verso 11 e no verso 12 do nosso texto. Observe comigo. Paulo vai dizer: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então veja, queridos, observe, Paulo inicia aqui o verso de número 11, citando um trecho do profeta Isaías. Paulo cita o Antigo Testamento para mostrar aos judeus que estavam lendo a sua carta ali em Roma. Havia na igreja de Roma muitos judeus convertidos. Então Paulo mostra, por meio do próprio Antigo Testamento, que aquilo que ele estava ensinando não era algo novo. Era um ensino que já havia sido pregado e anunciado pelos profetas. Isso mostrava que os judeus, eles não tinham como se esquivar daquele ensino. Não tinha como ele dizer: não, Paulo, isso aí é ideia da sua cabeça. Isso é uma invenção sua. Isso não existe na história da redenção. Eles não podiam usar esse argumento. E Paulo vai mostrar claramente aqui que as escrituras do Antigo Testamento, elas de fato já ensinavam essas verdades, ok? Então não tinha como deixar de reconhecer que o que ele estava ensinando era sim verdadeiro. A citação aqui no verso 11 é a seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, Paulo cita aqui Isaías capítulo 28, verso de número 16.
Nesta citação, queridos, o profeta Isaías afirma que a salvação é através do Messias que viria, daquele que fora prometido a Israel no decorrer dos séculos. Pois todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será o quê? Envergonhado, não se decepcionará, antes vai receber a salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, observe que Isaías usa essa expressão, todo aquele que nele crê não será confundido. Em outras palavras, seja quem for, pode ser judeu, pode ser grego, seja quem for. E Paulo faz questão já de mostrar que as escrituras do Antigo Testamento já pré-anunciavam que qualquer um que crê, seja judeu ou gentil, seria salvo, sem distinção. A salvação seria para ambos e seria da mesma forma, pela fé, todo aquele que crê. Então, desde o Antigo Testamento, queridos, nós já temos este ensino de que a salvação é pela graça, mediante a fé, independentemente de ser judeu ou de ser gentil. Após fazer então essa citação, Paulo ele vai explicar, no verso 12, ele diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, Paulo destaca aqui as palavras de Isaías para mostrar que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus e é para todos, sem distinção, tanto judeus quanto gentios. Uma vez que os judeus, eles eram tão pecadores quanto os gentios, eles estavam numa condição de miséria e merecida condenação, tanto quanto os gentios, então eles também precisavam desta salvação, eles também precisam desta salvação. Então o Evangelho, ele é oferecido para todos, sem distinção, independente de ser gentil ou judeu, independentemente de ser rico ou pobre, independentemente de posição social, independente de qualquer coisa, o Evangelho é para todos, deve ser anunciado a todos, sem distinção. Inclusive, os judeus, eles não estavam somente errados por não crerem no Evangelho, mas também por questionar a salvação dos gentios. Ou seja, primeiro, eles deveriam ter crido no Evangelho que fora anunciado através dos profetas para a nação de Israel. E, em segundo lugar, eles deveriam também não estranhar o fato de que Deus agora estava chamando os gentios mediante a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, e que na medida em que os gentios iam crendo no Evangelho, eles iam sendo inseridos na aliança de Deus com o seu povo. Então esse plano redentor de Deus já tinha sido estabelecido desde toda a eternidade, já vinha sendo anunciado à nação de Israel desde o Antigo Testamento, e aqui eles não deveriam estranhar. E por que não deveriam estranhar? Veja que o verso 12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, por que os gentios, eles agora estavam sendo inseridos na aliança? Porque, queridos, Deus, ele, como é dito aqui, ele é rico para com todos, ele é o Deus de todos, independente de ser gentil ou judeu. Os judeus concluíram erroneamente que Deus era somente o Deus deles,
um Deus exclusivo de Israel. Mas Paulo vai dizer que o nosso Deus é o Deus de todos, é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Deus, ele é rico, rico em graça, rico em misericórdia, rico em bondade. Por isso que a sua salvação, ela vai ser ofertada a todos sem fronteiras, sem barreiras, sem impedimentos. Deus é tão rico que ele pode acolher qualquer pecador. Basta esse pecador estar arrependido, basta esse pecador de fato depositar a sua confiança, a sua fé exclusivamente em Cristo Jesus, e ele será perdoado e ele será salvo. Então, não importa, queridos, se quem clama por Deus é um judeu ou um gentio, se é uma pessoa rica, se é uma pessoa pobre, se é um jovem, um idoso, se é homem ou se é mulher, não há essa distinção. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a todos. Então, Deus é rico em misericórdia, rico em compaixão, rico em graça. Ele tem prazer em acolher, em receber e justificar todos aqueles que se achegam a Ele contritos de coração, arrependidos, clamando, invocando o seu nome através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Ele não despreza. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite. Paulo aqui, ele mostra claramente, não há distinção entre judeu e gentio, a salvação de ambos se dá da mesma forma, porque há um só Deus, e esse Deus, ele é Senhor de toda a raça humana, e ele é rico em misericórdia, rico em graça, ele é capaz de acolher a todo e qualquer pecador que se arrependa dos seus pecados e que o invoque verdadeiramente para a salvação. O segundo ponto, por que nós devemos fazer missões? É porque a salvação acontece para todos mediante a invocação do nome do Senhor. Veja, Paulo mostra que Deus pode salvar tanto judeus quanto gentios da mesma forma. Basta que o homem se arrependa e invoque o nome do Senhor. Então, não se pede nada a não ser que o homem invoque o nome do Senhor para que ele seja salvo. Veja o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, queridos, Paulo está citando um outro profeta do Antigo Testamento. Ele está citando o profeta Joel. Ele está citando Joel 2:28. E acontecerá depois... ele está citando Joel 2:32. Na verdade, essa profecia de Joel, ela está dentro do contexto daquela profecia do derramamento do Espírito Santo. E no verso 28, nós vamos ver que o profeta já começa dizendo assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não só sobre os gentios, mas também sobre os judeus, não só sobre os jovens, mas também sobre os velhos, enfim, sem distinção. E isso mostra, queridos, o aspecto universal do Evangelho. Isso mostra que a bênção da salvação seria sem distinção, seria para todos. Não é? E aí, no final, ele vai mencionar esse texto que Paulo cita aqui. Joel 2:32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o profeta afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A tradução mais apropriada aqui é todo aquele que chamar o nome do Senhor será salvo. E o que significa esse chamar? Esse chamar significa que você reconhece que você está em dificuldade, que você não tem esperanças, que o seu estado é de miséria e de merecida condenação,
e desesperadamente você clama a Deus. Você clama a Deus mediante Cristo Jesus para que você seja salvo. Isso é invocar o nome do Senhor. Não podemos pensar que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. É simplesmente a pessoa com a sua boca falar da boca para fora, vamos dizer assim. Não, mas isso aqui é fruto, é resultado de uma atitude, de um coração que está quebrantado e que crê. Lembra daquilo que nós vimos na semana passada? Crer de todo o coração e confessar com a boca. Isso é o invocar aqui. É dessa forma que o homem vai realmente receber a salvação. Não é simplesmente por falar com a sua boca e o seu coração não seja condizente com as suas palavras. Então veja, queridos, esse homem então clama pelo nome do Senhor. Você então clama por aquele que é o único que pode socorrer você, que no caso é o Senhor Todo-Poderoso. Lembremos, queridos, que o Senhor nos adverte que quando Ele voltar e a ira de Deus se revelar no dia do juízo final, naquele dia os rebeldes, os ímpios, eles vão gritar, eles vão clamar para as montanhas caírem e os montes os cobrirem, mas isso de nada vai adiantar. Naquele momento, naquele dia, as pessoas vão clamar por Cristo, vão pedir misericórdia, mas o tempo da misericórdia já vai ter findado. Então ainda há tempo para sermos salvos. Se verdadeiramente invocarmos o Senhor, não seremos rejeitados. Porém, quando aquele grande dia chegar, muitos vão clamar, mas não vão ser salvos. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Paulo utiliza aqui essa argumentação. Ele vai falar que a salvação é mediante o invocar o nome do Senhor. E é importante que nós entendamos isso. O que é requerido do homem não é, como nós mencionamos aqui, que ele faça um esforço de subir aos céus para buscar a Cristo, descer à terra para fazer Cristo ressuscitar, mas que ele invoque, certo? Então basta o homem invocar o nome do Senhor e ele vai ser salvo. Então aqui nós percebemos o quanto esta salvação ela é acessível. Terceiro, por que devemos fazer missões? Porque é através da igreja que Deus enviará os seus missionários, para que os gentios possam invocar o nome do Senhor, para que qualquer homem, mulher, jovem, criança, adulto, possa invocar o nome do Senhor, se faz necessário que alguém pregue para eles. E é isso que Paulo vai tratar aqui nesse terceiro ponto, que vai do verso 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, aqui o apóstolo Paulo ele vai pegar um gancho nessa palavra invocar que ele acabou de dizer, né? Acabou de dizer que quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Ele pega um gancho aqui nessa expressão que ele acabou de citar, e aí ele vai dizer assim, mas como é que eles vão invocar se não há quem pregue? Ele vai elaborar uma cadeia de 5 elos aqui, que se constituem um dos apelos mais fortes à obra missionária. Veja que ele vai justamente nos ensinar isso aqui. Ele chama a nossa atenção, ele nos chama aqui a atenção a maneira como Paulo ele constrói o seu argumento por meio de 4 perguntas retóricas. Quais são essas perguntas? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja, Paulo está desenvolvendo aqui o argumento da seguinte maneira. Paulo havia dito o seguinte, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí surge a pergunta, mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, para que alguém possa invocar o nome do Senhor, é necessário que a pessoa primeiro tenha crido nele. Lembra do crer com o coração, invocar, né, e professar, enfim. Segunda pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, como é que eu posso crer em alguém que eu não conheço, que ninguém nunca me falou a respeito dele? Como é que eu posso crer num Deus dessa forma? E aí ele vem a terceira questão, e como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eu posso saber sobre ele se ninguém nunca me falou a respeito dele? Quarta pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Para que alguém venha pregar para mim, é necessário que essa pessoa seja enviada por Deus através de uma igreja. Ok? Então, Paulo vai desenvolver aqui o seu argumento. A cadeia é essa. Ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Logo, a salvação vem pelo invocar o nome do Senhor. Mas você só pode invocar alguém em quem você crê. Mas você só pode crer em alguém que você ouviu falar. Mas você só ouvirá se alguém for pregar para você. Mas só pregarão para você se essa pessoa for enviada até você. Então essa é a cadeia que ele constrói aqui. Como eu disse, é um dos apelos mais fortes à obra missionária. Se invertermos a ordem, ficaria basicamente assim. Cristo, por meio da sua igreja, envia os seus arautos. Os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os que creem invocam, e aqueles que invocam são salvos. É a mesma cadeia de eventos, só que de forma contrária. Então, a lógica aqui é o seguinte: é necessário evangelizar. É necessário que a igreja esteja envolvida em missões. É necessário que estejamos enviando, contribuindo, indo, para que pessoas possam ouvir, invocar e serem salvos. Com este argumento, Paulo está reafirmando o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é, para que alguém seja salvo, mesmo aquela pessoa que mora nos lugares mais longínquos da terra, ela precisa ouvir falar de Cristo. É por meio de Cristo. Daí a urgência, daí a importância da igreja se envolver com missões. Certo? Então, para que isso possa acontecer, essa pessoa precisa ouvir a respeito de Cristo, para que ela possa crer em Jesus Cristo. Ela precisa ouvir a respeito dele. No entanto, para que ela ouça, alguém tem que ir pregar. E esta pessoa precisa ser enviada, pessoa precisa ser sustentada, mantida, encorajada pela igreja. Logo, isso requer o envolvimento de toda a igreja na causa missionária. E aí, por fim, ele conclui afirmando, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, Paulo não está dizendo aqui que os pés dos pregadores são bonitos, certo? A ideia aqui não é essa. Não é que os pés dos pregadores são mais bonitos do que de qualquer outra pessoa. Não é isso.
aqui é uma figura de linguagem que ele está utilizando, queridos. O que Paulo está dizendo é que quão bem-vinda é a aproximação daqueles que pregam o Evangelho. Quão bem-vinda, quão maravilhosa, quão esplêndida é a aproximação, a vinda daqueles que pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Como nós deveríamos dar boas-vindas à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois é a pregação do Evangelho, a boa nova de Deus para salvar pecadores. Então, queridos, caminhando para as aplicações, veja, milhões de pessoas nunca ouviram o nome do Senhor Jesus Cristo, nunca ouviram o nome do Senhor Jesus Cristo e não vão colocar a sua confiança nele, porque nunca ouviram. Não vão poder colocar porque você não pode confiar em quem você nunca ouviu falar, em alguém que você não sabe nada a respeito. Então elas não podem crer em Jesus porque elas não sabem nada sobre Jesus. Então a fé salvadora, ela exige informação. É por isso, queridos, que é ordenado à igreja ir a todos os cantos da terra, pregar o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação. Entretanto, nem todos na igreja são chamados para serem missionários, mas todos são membros da igreja e são responsáveis pela obra missionária. Como eu disse aqui, por mais que você não vá, mas você também tem um papel de orar, de encorajar, de ajudar financeiramente aqueles que vão. Então, cada cristão, meus queridos, de certa forma participa desse envio. Participa, é cooperador no Evangelho nesse sentido, entende? E de modo, queridos, que nós precisamos entender que a obra missionária, ela não é opcional. A obra missionária é uma ordem do Senhor à sua igreja. E cada cristão, cada crente tem um papel a desempenhar. Cada um de nós temos um papel a desempenhar nessa obra missionária. Uma época atrás, nossa família ganhou de um filho de um missionário um pacote assim de cartas. E nessas cartas, cada carta vinha a foto de uma tribo que estava sendo evangelizada, para que orássemos por essas tribos. Então, queridos, isso é uma forma como nós podemos contribuir com a obra missionária. Entendeu? Isso é uma forma. Nós podemos enviar pessoas, manter pessoas. Me lembro quando eu estudava a história da igreja, se não me falha a memória, a cada 25 morávios sustentavam um missionário. E também, queridos, no sentido de nós também sabermos falar o Evangelho para as pessoas, anunciarmos o Evangelho para as pessoas. Por mais que eu não seja um missionário, por mais que eu não pregue o Evangelho oficialmente, mas eu saber comunicar o Evangelho, isso é importante. Quem falou de Cristo para mim foi uma irmã. Foi uma irmã que me evangelizou e foi com ela que eu entendi o Evangelho e comecei a ir para a igreja. Alguém que fez uma visita porque conhecia alguém da minha casa e lá em casa abriu a Bíblia, falou do Evangelho, uma época em que eu estava ouvindo todo tipo de pessoa que batia na minha porta, Testemunha de Jeová, Mórmon, várias heresias. Deus mandou uma moça, ela abriu a Bíblia, falou e me evangelizou. Então nós devemos estar preparados para falar de Cristo. Por que não? Por mais que você não seja um pregador oficial da igreja, por mais que você não seja um missionário às nações, enfim,
mas está sim preparado para falar de Cristo. Você não sabe quais são as oportunidades que você vai ter, que Deus vai lhe dar. Você vai ter contato com pessoas que o seu pastor talvez nunca conheça, mas você conhece. Então, aqui, queridos, também aprendemos a respeito da centralidade da pregação na obra de evangelização. Veja, Deus decidiu salvar pecadores pela loucura da pregação. E aqui não estamos falando de qualquer tipo de discurso. Aqui, meus queridos, nós estamos falando da palavra de Deus, da pregação fiel das Escrituras. Então é necessário que a gente promova a pregação do Evangelho, porque senão as pessoas vão ficar na ignorância. Então, como é que Deus salva pecadores? Mediante a pregação do Evangelho. Certo? Deus pode salvar alguém, de repente, lendo as Escrituras? Pode. Mas, vamos dizer assim, é uma exceção. A regra é que Deus salva mediante a pregação do Evangelho. Certo? Terceiro, que privilégio estarmos ouvindo a pregação da palavra hoje. Alguém um dia veio ao Brasil, alguém um dia anunciou o Evangelho em nossa terra, alguém um dia obedeceu ao chamado do Senhor, veio aqui, pregou o Evangelho e hoje nós fomos alcançados e hoje você pode ouvir a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, para você saber que você é um privilegiado, quantas pessoas ao redor no mundo não têm o privilégio que você tem de ouvir a pregação do Evangelho sendo trazida aos seus ouvidos e ao seu coração. Então, para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, digo que você não desperdice a oportunidade que você tem, essa oportunidade extraordinária. Há bilhões de pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Cristo, que estão caminhando para o inferno e com justiça por causa dos seus pecados, mas você hoje está ouvindo a respeito de Cristo, a respeito da salvação, como Deus salva o pecador. Se você crê, você será salvo. Se você se arrepender e crer de todo o seu coração, você será salvo. Seus pecados serão perdoados. Você será justificado, transformado em nova criatura. Não desperdice essa oportunidade da graça de Deus na sua vida. Invoque o nome do Senhor hoje e seja salvo. Concluindo, queridos, por que a igreja deve se envolver na causa missionária? Talvez a resposta básica para isso é a seguinte: porque Deus manda. Porque Deus manda. E se Deus manda, a gente obedece, porque é Deus que está mandando. Certo? Outro motivo pelo qual a igreja deve se envolver com a causa missionária é porque não há distinção de raça, nacionalidade, status social, que possa impedir alguém de ouvir e crer no Evangelho e ser salvo. Também porque basta o homem e a mulher invocar o nome do Senhor, não precisa que ele vá até os céus para buscar a Cristo, nem até o profundo da terra para ressuscitar a Cristo. Não, basta que ele invoque, basta que ele se arrependa e creia de todo o coração. Invoque o nome do Senhor e ele vai ser salvo. Por fim, devemos também fazer missões, porque é impossível para alguém invocar o nome do Senhor se nunca ouviu falar dele. Isso significa que a responsabilidade de pregar o Evangelho recai sobre cada um de nós. Missões não são apenas tarefas de alguns indivíduos, mas uma responsabilidade da igreja como um todo. A igreja deve enviar, sustentar, encorajar aqueles que são chamados a pregar em contextos diferentes, seja através de missões locais,
nacionais, internacionais. O envolvimento da igreja é essencial para que a mensagem de Cristo chegue aos lugares mais longínquos, a todos os cantos deste mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abra os olhos e nos faça cada dia mais abraçar a causa missionária, entendendo que ela é sim uma incumbência, uma responsabilidade, uma tarefa da igreja, de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.